Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe a sua família. É com alegria que eu estou começando aqui um estudo, tá? Um estudo que eu tenho certeza que vai impactar o seu coração. Eu tenho certeza, tenho plena convicção no meu coração. Por quê? Porque é um estudo que vai alimentar a sua alma. É um estudo onde você vai beber, onde você vai se alimentar. E com isso, eu tenho certeza, tá? Eu tenho certeza disso. Veja, esse estudo, ele vai ser totalmente bíblico, tá? Totalmente bíblico, totalmente na palavra de Deus. E por que este estudo está começando? Tá? Isso é muito importante você saber, isso é muito importante você entender, tá? Por que eu estou começando esse estudo? Por quê? Porque é urgente. É urgente para você, é urgente para mim, é urgente para todos nós. É urgente nós nos dedicarmos à palavra de Deus. O mundo está cada vez mais afastando da palavra de Deus. Isso é um fato que não é difícil da gente constatar no meio em que vivemos, na paróquia em que habitamos, nas pastorais. Por quê? O povo está se afastando cada vez mais da palavra de Deus. O que está acontecendo hoje é algo muito sério. Os próprios cristãos católicos já não estão mais lendo as Sagradas Escrituras. Os cristãos católicos já não estão mais entendendo as Sagradas Escrituras. E o que acontece? Nós estamos nos deixando enganar, tá? O mundo com suas perversidades, o mundo com suas mentiras, tem enganado muito fácil cada um de nós. Por quê? Porque nós não conhecemos a verdade. Por não conhecer a verdade, nós somos enganados. Porque a verdade é a palavra de Deus. A palavra de Deus é a verdade. A palavra de Deus é aquela que não muda. Passa os dias, passa semanas, meses, anos, tá? O mundo se modifica, e é fácil a gente ver, constatar isso aí. O mundo, a modificação do mundo cada vez mais. Mas a palavra de Deus, ela permanece a mesma. Só que nós não estamos mais meditando a palavra de Deus. Nós não estamos mais estudando a palavra de Deus. Então esse estudo, preste atenção, é para te ajudar, tá? A focar na palavra de Deus. É para te ajudar a meditar a palavra de Deus. É para ajudar você a estudar a palavra de Deus. A se dedicar à palavra de Deus, a deixar Deus falar com você, deixar Deus transformar o seu coração. E agora, é claro, eu vou confessar para você, é algo que você precisa entender muito bem. A palavra de Deus é um livro dos mais difíceis da gente entender. É um livro muito difícil da gente compreender as Sagradas Escrituras. Não é tão simples assim entender as Sagradas Escrituras. Não é tão simples assim entender a palavra de Deus. Vamos ser sinceros, quantas vezes você, eu, nós nos deparamos, nós abrimos a palavra de Deus, né? Nós lemos a palavra de Deus, aí eu digo assim, eu não entendi nada, eu não sei nada o que Deus está falando comigo, o que Deus quer falar comigo através da palavra de Deus. E portanto esse estudo é para te ajudar, porque eu tinha tantas dificuldades em tantos textos, tá? A dificuldade era grande, que foram esclarecidas mediante esse estudo. Eu fiz, aliás, eu continuo fazendo. Então, o que será esse estudo para nós? Será muito importante para esclarecer a nossa fé, tá? Esclarecer a nossa fé. Esse estudo vai ser totalmente na palavra de Deus.
A palavra de Deus é o foco. Esse é o foco. As Sagradas Escrituras. Vamos nos dedicar inteiramente à palavra de Deus. Eu tenho certeza, tá? Eu tenho certeza que esse estudo vai modificar vidas. Eu tenho certeza que esse estudo ele vai alimentar corações. Porque não será a palavra do Eduardo, não será a minha palavra. Será a palavra de Deus. Será a palavra do próprio Deus falando com você. Amém? Então, toda essa introdução, tudo isso é para explicar o que para você? É para explicar para você com muito carinho que é urgente para mim, é urgente para você, é urgente para todos nós. Tá? Qual é essa urgência? Nos dedicarmos mais à palavra de Deus. Veja, para fazer esse estudo, a maior alegria é saber que eu e você, tá? É saber que eu vou ter a sua companhia nesse estudo. Então, se Deus permitir, toda semana eu estarei aqui junto com você. Nós estaremos juntos para falar da palavra de Deus, para meditar a palavra de Deus. Nós vamos aprender a contextualizar as palavras difíceis. Tá? É fazer aquilo se tornar uma palavra de mais fácil compreensão. Estudando juntos a palavra de Deus. Será então uma alegria estarmos juntos meditando a palavra de Deus. Nós temos dificuldade, você tem dificuldade, eu tenho dificuldade. Nós temos dificuldades em aprender a palavra de Deus sozinho, a Bíblia sozinhos. Nós temos dificuldades em meditar a palavra de Deus sozinhos. Eu tenho certeza que o caminho é seguro, tá? Esse caminho é seguro. E que nós não vamos ter interpretações errôneas. O caminho é totalmente seguro. Então é muito satisfatório saber que estamos caminhando em um caminho totalmente seguro. Por que eu estou frisando isso aí? Porque diante de tantos erros que nós vemos, infelizmente até nas pregações, pregadores, nas redes sociais, na própria igreja, que se tornou uma enxurrada de erros. Então, meus irmãos, o argumento desse estudo, ele é fascinante. Por quê? Porque nós devemos ser apaixonados pela palavra de Deus. É como eu creio que deve ser o coração de todo cristão, certo? Particularmente os cristãos católicos. Então, meus irmãos, nós vamos juntos buscar esse manancial inesgotável de verdade. Nós vamos juntos buscar esse manancial inesgotável de sabedoria. Vamos juntos buscar esse manancial inesgotável de graça, de salvação, de verdade eterna e imutável, que não muda, que é a palavra de Deus escrita. Tá? É a palavra de Deus escrita que não muda. Estudar com a igreja. Nós vamos fazer esse estudo com a igreja. Então, estudar com a igreja é buscar as verdades que necessitamos, o conforto que tanto precisamos nos momentos de aflição, a iluminação, as respostas às nossas interrogações, às nossas inquietações, tá? Que não são poucas. Então, vai ser assim uma alegria fazer com você esse itinerário. Vai ser uma alegria muito grande fazer com você esse caminho. Por isso eu digo mais uma vez, seja bem-vindo. Seja bem-vindo e se prepare. Se prepare porque esse estudo vai ser uma força para a sua vida. Quantas coisas nos deixam fracos, né? No mundo de hoje, no mundo em que vivemos. São tantas situações adversas. E o que nos fortalece? O que nos fortalece, o que vai nos fortalecer, meus irmãos, é a palavra de Deus. Pode acreditar nisso. À medida que o curso vai se desempenhando, você vai ver, você vai sentir isso aí na sua vida. E durante o nosso estudo, durante os vídeos, eu vou fazer aqui algumas perguntas, tá?
no nosso estudo durante o vídeo, eu vou fazendo assim algumas perguntas como se fosse você. Baseado em quê? Baseado em minhas dificuldades, as dificuldades que eu tive, as dificuldades que eu vejo nos meus irmãos, na igreja em que eu trabalho, a pastoral que eu atuo. Essas dificuldades, essas dúvidas, tá? Que eu tive também, que essas dúvidas podem ser a mesma sua. Você também pode ter essa dúvida. E em seguida eu vou trazendo as respostas, tá? É importante, meus irmãos, é importante termos o conhecimento das Sagradas Escrituras para tirarmos frutos dela, tá? O Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Mateus, capítulo 28, antes de Jesus subir ao céu, e antes mesmo dele dizer, ide pregai o Evangelho a toda criatura, ensinai-as, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Essa fala de Jesus. A frase de Jesus, antes de ele subir ao céu, foi a seguinte: toda a autoridade me foi dada, no céu e na terra. Depois você confere aí na sua palavra, confere aí na sua Bíblia. Então, meus irmãos, a palavra autoritas, tá, também pode ser traduzida como virtus, que é uma força, que é um poder. Então, todo o poder, toda a força, toda a autoridade é o Evangelho. O Evangelho que é a boa nova, tá, de nosso Senhor Jesus Cristo, que é o próprio Jesus Cristo. Jesus Cristo, ele é a boa nova personificada. O Evangelho pode ser entendido como conteúdo, pessoa, tá? Como conteúdo, pessoa. Portanto, a boa notícia é Jesus. Jesus é a boa nova. Eis que vos dou uma boa notícia. Tá? Nasceu em Belém de Judá um Salvador que é o Cristo Senhor. Essa voz, meus irmãos, depois você confere na sua palavra também, essa voz é dos anjos. É dos anjos aos pastores na noite, no nascimento de Jesus. Eles queriam partilhar essa alegria. E é a mesma palavra na língua grega usada por Jesus antes de subir ao céu, tá? Você vai encontrar no final do Evangelho. Então Cristo ele é a força do Pai. Cristo, ele é o conteúdo. Nosso Senhor Jesus Cristo é o núcleo. Cristo é o centro da Boa Nova, tá? E também o Evangelho no sentido amplo. Então toda a Escritura, tá, que atinge o seu ápice nos 4 Evangelhos. Os 4 Evangelhos, meus irmãos, eles podem ser entendidos também no sentido mais amplo, tá? O Evangelho, tá? O Evangelho, no sentido mais amplo. E o Novo Testamento também pode ser entendido como Evangelho. O Novo Testamento pode ser entendido como Evangelho. Por quê? Porque o Novo Testamento, ele tem 27 livros. E os 27 livros têm como ápice aqueles livros que narram a encarnação. Aqueles livros que narram o nascimento. Tem como ápice aqueles livros que narram a vida oculta de Jesus. Tem como ápice aqueles livros que narram a vida pública, que narram a paixão, que narram a morte, a ressurreição, tá? E narram a ascensão de nosso Senhor Jesus Cristo ao céu. Então, a palavra evangelho, tá? A palavra evangelho, ela tem várias acepções. Cristo é a nossa força, porque Cristo é o evangelho. Cristo é a força, tá? É a força enquanto palavra, porque ele prega a palavra de Jesus. Ele é uma força, Cristo é uma força vinda de Deus. Entende? Cristo é uma força vinda de Deus. Por quê? Porque aquilo que Jesus disse, porque aquilo que Jesus fez, tá?
foi aquilo que foi consignado nos evangelhos, que são os 4 evangelhos: Mateus, Marcos, Lucas e João. Evangelhos é uma palavra que pode ser entendida no plural. 4 evangelhos, que na verdade são um único evangelho. Dá para entender? Por que é um único evangelho? Porque é a única notícia, estritamente falando, a palavra evangelho. Ela é no singular, tá? Evangelho, ela é no singular. Não existe outro evangelho além de Jesus Cristo. Não existe outro. O próprio São Paulo fala numa das cartas dele. Não existe outro evangelho de Jesus Cristo. Mas quando se fala de evangelhos, aí já entra uma nomenclatura, e nós temos que ser muito rigorosos quando nós tratamos dela. Estritamente falando, não existe evangelho de Mateus, tá? Não existe evangelho de Lucas. O que existe é o evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo Mateus. Tá? Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. E é claro que na língua popular nós dizemos assim, e às vezes a gente até desconta aí nos sacerdotes, né? Porque é muito comum a gente ouvir, né? Quando a gente ouve um sacerdote, ele diz assim: abra aí o seu evangelho, abra aí o evangelho de Mateus. Abra no evangelho de Lucas. Não, meus irmãos. Não. Nós dizemos evangelho de Jesus Cristo. Aliás, proclamação do evangelho. Ou seja, diácono, ou seja, um sacerdote. Tá? Os sacerdotes, eles dizem, você que frequenta a Santa Missa, você participa da Santa Missa, você sabe disso aí. Tá? O sacerdote diz, Evangelho de Jesus Cristo segundo São Mateus. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo segundo São Mateus. Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo segundo São Marcos. Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo segundo São Lucas. Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo segundo São João. Portanto, meus queridos, Jesus, a pessoa de Jesus, a pessoa dele, a pessoa de Jesus é a força de Deus. É o Espírito Santo como o Evangelho escrito. Os 4 evangelhos. Como também o Novo Testamento. O Novo Testamento é evangelho no sentido mais amplo. E a Bíblia inteira como força, como a força de Deus. Tá? A Bíblia toda como a força de Deus. Porque o episódio da transfiguração do Senhor, no monte que a tradição chama de Tabor, né? No Monte Tabor, nós vemos lá o quê? Nós vemos lá 2 pessoas, nós vemos aos lados de Jesus. Nós vemos lá a pessoa de Elias, de Moisés, e a pessoa de Elias. Eles estão conversando com Jesus. Tá? Então Moisés, ele simboliza a lei. E Elias simboliza os profetas. Esse é o sentido. É o cumprimento da lei e dos profetas. Portanto, é a síntese de todo o Antigo Testamento. E, obviamente, né, a síntese de toda a Escritura. E não existe outra força que venha de Deus senão Jesus Cristo. Senão nosso Senhor Jesus Cristo, não existe outra força. Não existe outra, meus irmãos. Olha que beleza, né? Ou seja, pessoas lendo o Evangelho e se deparando com o próprio Jesus. Ela encontra essa força do alto perfeitamente. E é bom sabermos, termos conhecimento, que é a mesma força que os apóstolos encontraram. Eles encontraram essa força perfeitamente. Os apóstolos, quando estavam presos,
eles foram levados diante das autoridades religiosas. Essas autoridades religiosas intimaram eles, essas autoridades religiosas intimidaram eles. São Pedro e os demais apóstolos, quando foram intimidados, eles respondem: nós não podemos omitir, nós não podemos deixar de pregar esse nome. Importa antes obedecer a Deus que os homens. Aí foi a força de Deus que sustentou os apóstolos na sua intrépida obrigação de pregar o Evangelho, de levar a boa nova, de levar a boa notícia. Eles tinham essa obrigação de pregar o Evangelho no seu dia a dia, no dia de Pentecostes, nos dias que seguiram presos, nos dias que seguiram ameaçados, nos dias que seguiram mutilados, porque muitos deles, e aí já entramos na história que a igreja, da igreja que é a história primitiva, tá? A primeira vítima que derramou o seu sangue por causa do Evangelho foi o diácono Estevão, tá? O diácono Santo Estevão. Aí depois veio Santiago, né? Santiago fala que é irmão do Senhor, que teve a sua cabeça decepada, ele que era bispo de Jerusalém, né? Então tem todo esse contexto, essa força de Deus que eles receberam. Então, todo esse contexto desafiador, tá? A igreja encontrava força em Jesus Cristo. Era lá em Jesus que ele encontrava essa força. A mesma força que nós encontramos na palavra de Deus, que é o próprio Jesus. Só ele é aquele que sustenta a igreja nos momentos de aflição. Tá? E aqui eu gostaria que você entendesse, por perseguição, também a nossa vida. Também a minha vida, também a sua vida. Nos nossos momentos de dor, nos nossos momentos de perda de entes queridos, dos seus desafios, que eu tenho certeza que você enfrenta todo dia, e não são poucos, as suas inseguranças, a força que necessitamos está no Evangelho. A força que está na palavra de Deus. Tá? Está na palavra de Deus. Se você for ver no Salmo, depois você confere na sua palavra ali, o Salmo 118, tá? Ele diz assim: vossa palavra é um facho que ilumina meus passos, uma luz em meu caminho. Não há outra força, meus irmãos. Não há outro sustento. Nós não encontraremos outro. Não há outro baluarte, não há outro sustentáculo, não há outro alicerce para a nossa existência, que é nosso Senhor Jesus Cristo. Não há outro. Jesus Cristo é a nossa força. Cristo é o seu Evangelho, que é Ele mesmo. Cristo e o seu Evangelho, que é Ele mesmo. Que bênção há, não há outra força. Que alegria, não há outra força. Eu acredito que você já entendeu, acredito que você já está entendendo, e em cada vídeo, em cada estudo que nós fizermos, né, você vai encontrar essa força de Deus na sua vida, essa força necessária para o seu dia a dia. Então se prepare, nós sempre estaremos com a palavra de Deus na mão, tá? E é importantíssimo que você tenha a sua palavra também. Prepara aí a sua palavra de Deus, a sua Bíblia, prepara o catecismo, o livrinho para você fazer as suas anotações. Inclusive a gente vai usar a tradução da Bíblia Ave Maria, só para você saber a tradução que nós vamos usar aqui, tá? A Bíblia Ave Maria. Então esteja sempre aí com a sua palavra, com a sua Bíblia em mãos. Tá? Como eu já disse, prepara também um caderninho lá, para as suas anotações. Isso é muito importante para você voltar novamente depois a verificar as passagens bíblicas no catecismo. E aproveita e receba a força de Deus na sua vida. Eu quero fazer aqui uma pergunta, para nós começarmos a entender por que esse nome Bíblia, por que o nome Bíblia? A resposta, meu irmão, Bíblia
é uma palavra da língua grega. A língua grega, tá? Não foi a primeira língua usada pelos autores que redigiram os primeiros textos, os textos da Escritura. Então a gente vai ver essa questão da formação da Bíblia, tá? A começar lá do Antigo Testamento até chegarmos no Novo Testamento, tá? Então a Bíblia, ela foi escrita em hebraico, tá? A Bíblia, ela foi escrita em hebraico, depois ali por volta do século III, ela foi traduzida pelos judeus para a língua grega, tá? E a língua grega, meus irmãos, a língua grega, ela tem uma palavra no singular que é biblion, tá? O biblion significa livros. E Bíblia no plural significa livros, ok? Então, biblion são os livrinhos pequenos, tá? Então, a Bíblia Católica, ela tem 73 livros. Tá? Então, chamar cada livro da Escritura, tá? Na língua grega, é biblion. Tá? Então, chamar cada livro da Escritura na língua grega é biblion. Segundo Mateus, é o Bíblion. A primeira carta aos Coríntios, tá? A segunda carta aos Coríntios, tá? E assim por diante. É biblion. Tá? E Isaías, Jeremias, etc. No singular. Tá? Bíblia é plural. Quando a Bíblia foi traduzida para o latim, a palavra Bíblia, palavra de Deus escrita, no latim passou a ser singular. Tá? Então, na língua grega, Bíblia é plural de biblion, tá? Então, na língua grega, Bíblia é plural de biblion. Portanto, Bíblias em grego. No latim, a palavra que em grego é plural, passou a ser singular. Tá? Então, etimologicamente, Bíblia é plural de biblion, tá? É plural de livros. Biblion, singular, no latim. Ou seja, na sua mão você tem aí sua Bíblia, tá? Espero que tenha. Eu tenho aqui na minha mão, eu tenho a minha Bíblia, tá? Eu tenho a Bíblia. Eu tenho a Bíblia comigo e você tem a sua Bíblia. Então nós temos duas Bíblias. A sua Bíblia e a minha Bíblia. Então são duas Bíblias. Só que aqui, meus irmãos, nós estamos falando na língua portuguesa, tá? Estamos falando na língua portuguesa. E a língua portuguesa, ela é filha, tá? Ela é filha do latim. Bíblia é singular, palavra feminina, singular. Mas Bíblia, em grego, é uma palavra plural. Plural de biblion. Então vamos avançar etimologicamente, tá? A etimologia, que estou falando dessa palavra etimologia, ela investiga a ciência, tá? Ela investiga a origem das palavras. Então, tecnicamente, para os cristãos, a Bíblia é a palavra de Deus escrita, certo? A Bíblia é a palavra de Deus escrita. Porque existe a palavra de Deus que não é escrita. Depois você pega na sua Bíblia, no Evangelho de São Lucas, tá? De Jesus Cristo segundo São Lucas, capítulo 10, versículo 16. Diz assim, ó, quem vos ouve, a mim ouve. Percebeu aqui a palavra de Deus oral? A palavra de Deus é uma expressão ambígua, ou seja, ela tem duas modalidades. A palavra de Deus que chega aos ouvidos das pessoas pelos lábios da igreja. Que nós lemos, acabamos de ler aí, né? Lucas 10, capítulo 16, Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, né? Lucas 10, capítulo 16, segundo São Lucas, capítulo 10, versículo 16. Quem vos ouve, a mim ouve. Na verdade, é a primeira expressão da palavra de Deus no Novo Testamento. Tá? É a primeira expressão. Então, os apóstolos, eles não começaram o seu ministério após Pentecostes, no dia de Pentecostes, eles não estavam escrevendo nada. Tá? Depois você confere na sua palavra de Deus, eles não estavam escrevendo nada ali. Mas eles estavam o quê? Eles estavam pregando oralmente. Eles não estavam escrevendo, eles estavam pregando oralmente. Vamos lembrar quem foi que fez o primeiro discurso no dia de Pentecostes, dentre os apóstolos.
Você se lembra? Foi São Pedro, não é isso? Foi São Pedro. Está no livro dos Apóstolos, capítulo 2. Depois você confere na sua Bíblia. Tá? Então, primeiro, a palavra de Deus na igreja, ela é pregada. Tá? Ela é pregada pelos lábios da igreja. Mais uma vez, Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Lucas, capítulo 10, versículo 16. Quem vos ouve, a mim ouve. Então, toda a Bíblia é a palavra de Deus. Mas nem toda a palavra de Deus está na Bíblia. Entende? Deu para compreender? Por quê? Porque a palavra de Deus, primeiro, por vontade de Jesus, sai e chega ao encontro das pessoas pelos lábios da igreja. Essas palavras de Lucas 10, capítulo 16, é Jesus falando para os apóstolos. Tá? Quem vos ouve, a mim ouve. Quem vos rejeita, a mim rejeita. Então a definição de Bíblia à luz da fé é a palavra de Deus. É a palavra de Deus inspirada. Tá? A palavra de Deus escrita. Estamos em um assunto muito importante. Né? Eu acho que você já entendeu que vamos falar aqui sobre a Bíblia. Tá? Especificamente sobre a Bíblia, sobre as Sagradas Escrituras. Eu creio que você já está entendendo desde o conceito da palavra Bíblia, o conceito da palavra Bíblia. O nome Bíblia, a palavra Bíblia, né? Nós já vimos aí atrás. Então a gente vai aprender muito mais, meus irmãos. Tá? Nós vamos aprender muito mais, então se prepare. Se prepare e agora preste atenção. Tá? Nós vamos estudar a Bíblia. Nós vamos, meus irmãos, nós vamos meditar a Sagrada Escritura, nós vamos meditar a Bíblia, mas estudar a Bíblia, meditar a Bíblia como católicos. Então, tudo que você ouvir aqui, tudo que você aprender aqui, é de uma visão católica. Tá? É totalmente de uma visão católica. Por que eu estou dizendo isso? Isso é algo que você também sabe disso aí já. Porque parece que tudo que nós ouvimos até agora é diferente de como os nossos irmãos protestantes entendem. Tá? Já começamos a entender por que o nome Bíblia, certo? E já estamos vendo também que a Bíblia, a palavra de Deus, não está só escrita, mas ela também é uma palavra que primeiramente começou a ser falada, pregada oralmente pelos lábios da igreja, e não escrita. Então eu quero chamar a sua atenção, porque isso é muito importante, tá? Porque foi colocado na nossa cabeça já bastante questionamentos, né? Só disso que eu falei aqui agora. Tá? É a palavra escrita, foi oral primeiramente, tá? Então surgiram na nossa cabeça bastante questionamentos, eu acredito. Porque foi dito que a palavra de Deus não é só escrita. Eu quero chamar a sua atenção porque isso é muito importante. Tá? Eu creio que isso é uma visão católica. Tá? Isso é uma visão totalmente católica. Por quê? Porque a gente ouve muitos dos irmãos protestantes dizerem que só vale o que está escrito. Eu acredito que você já tenha ouvido isso aí também. Só vale o que está escrito. Está escrito, é válido, se não. E por que nós ouvimos nesse vídeo, um pouquinho atrás, que eu disse que a palavra de Deus não está só no que está escrito. Tá? A palavra de Deus não está só no que está escrito. Então vamos pela primeira pergunta, meus irmãos. Os católicos, então, eles acreditam numa palavra também oral? Tá? Nós, católicos, entendemos, acreditamos que também existe a palavra oral? E como que funciona isso? A resposta. A visão católica, ela é antes de tudo, a visão bíblica. Tá? O texto que foi citado atrás, que eu creio que acho que você já até memorizou, né? Que é o Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Lucas, capítulo 10, versículo 16.
já citamos aí várias vezes, né? Quando eu leio do próprio Senhor. O problema, às vezes, meus irmãos, é a amnésia, né? É a amnésia. Eu acho que é um dos problemas de muitos cristãos de hoje em dia. E quanto à história, quanto aos fatos dos primeiros meses e anos da igreja, tá? E a amnésia, meus irmãos, a amnésia da própria palavra de Deus, a amnésia do próprio Jesus. Quando lemos aqui em Lucas, tá? Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, mais uma vez, né? Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, capítulo 10, segundo São Lucas, capítulo 10, versículo 16. Veja, Jesus aqui, ele não está dizendo quem lê a Bíblia. Jesus está dizendo quem vos ouve, a mim ouve. Tá? Então aqui, meus irmãos, aqui já está bem claro que quem lê a Bíblia, quem ouve Jesus, tá? Quem lê a Bíblia ouve Jesus. Mas aqui Jesus não disse nada a respeito da Bíblia. E é preciso que a gente seja fiel às palavras de Jesus. É preciso que nós não ignoremos as palavras de Jesus. Que nós nos atenhamos à palavra de Jesus. Não podemos por conta acrescentar nada e tirar nada. Também a palavra de Jesus, há muitos textos na Bíblia que elogiam a Escritura, que dizem que ela é a própria, ela é o próprio Deus. Tá? E isso não se discute. A questão é o seguinte, a questão é saber o que Jesus disse a respeito da voz da igreja, ou melhor, da palavra dele próprio, por meio da igreja. É isso, meus irmãos. É isso, novamente, Lucas 10, capítulo 16. Ouça o que Jesus disse. Quem vos ouve, a mim ouve. Quem vos rejeita, a mim rejeita. Portanto, portanto, quem ouve a Jesus, ouve a palavra de Deus, está ouvindo o próprio Jesus. Quando ouve a palavra de Deus através da igreja, está ouvindo o próprio Jesus. Portanto, eu vou fazer uma pergunta. É correto você dizer, eu vou ler um texto bíblico para você? Eu vou ler um texto bíblico para você. Quando você ouvir a palavra de Deus, você vai estar ouvindo o próprio Deus? Está correto. Está corretíssimo. O incorreto é você dizer que a palavra de Deus só chega até você quando se lê a Bíblia. Quando se medita a Bíblia. A Bíblia é a palavra de Deus. A Bíblia é a manifestação solene. Mas não foi a primeira na história da igreja, meus irmãos. Entendam isso. Não foi a primeira na história da igreja. Não foi a primeira na vida da igreja primitiva. Agora, lendo com atenção os Atos dos Apóstolos, capítulo 2, tá? Depois você pega na sua palavra, você lê na sua palavra aí. Depois que o Espírito Santo é derramado sobre os apóstolos e os discípulos com Nossa Senhora, né? Você vai ver na sua palavra lá, que está escrito lá que tinha por volta de 120 pessoas, que eles estavam todos reunidos aí no cenáculo, tá? Que eles receberam o Espírito Santo, os apóstolos, eles abriram a porta do cenáculo. E cheios do Espírito Santo, eles pregaram, meus irmãos. São Pedro não escreveu para quem estava na cidade de Jerusalém. Não. São Pedro, o que ele fez? Ele pregou, anunciou a palavra oralmente. São Pedro pregou. Portanto, a primeira manifestação da igreja não foi escrever a palavra de Deus. A primeira manifestação da igreja não foi escrever a palavra de Deus. Foi proclamar a palavra de Deus. Só depois de muito tempo, né, e nós vamos ver isso aí como o Antigo Testamento foi sendo escrito, tá? Depois como o Antigo Testamento ele foi sendo formado, porque no Antigo Testamento, né, Deus, depois a gente vai ver, Deus fala com Moisés. Deus fala com Moisés e Moisés fala com o povo. Só depois é que Deus manda Moisés escrever. Tá? Depois a gente vai chegar nisso aí. Então, portanto, é Moisés pregando. É Moisés pregando a palavra de Deus por meio dos lábios de Moisés. Tá?
a palavra de Deus pelos seus intermediários, a palavra de Deus pelos seus mediadores, a palavra de Deus sendo pregada pelos profetas. Mais para frente, nós veremos também Isaías, Jeremias, etc. Primeiro eles pregaram, depois vários deles colocaram por escrito, tá? Portanto, a palavra de Deus escrita, ela sem dúvida, meus irmãos, sem dúvida, tá? Sem dúvida alguma, a palavra sagrada, a Bíblia sagrada, tá? A Bíblia é sagrada, é a palavra de Deus, mas essa não foi a primeira manifestação da palavra de Deus na história da igreja. Isso que a gente precisa entender. Tá? Quem vos ouve, a mim ouve. Ouvindo a pregação de São Pedro, ouvindo a pregação de São Paulo, tá? Ouvindo a pregação dos demais apóstolos, a multidão que estava ali, os judeus, os pagãos, eles estavam ouvindo o próprio Jesus. Eles ouviam o próprio Jesus. Quando eles ouviam a pregação, estavam ouvindo o próprio Jesus. Palavra de Deus oral. Depois essa palavra é transmitida e aí nasce a primeira manifestação, tá? Do que depois, mais para frente, vai ser chamada de a tradição. Você já ouviu também falar a tradição da igreja, né? Tá? Aí mais para frente vai ser chamar a tradição. Então hoje na ordem, a regra suprema de nossa fé é a palavra de Deus escrita. Porém, e aqui eu entro numa questão muito importante que vai ser abordada aí mais para frente, né? O que é a questão da interpretação da palavra de Deus escrita. Depois a gente vai ver isso aí, a interpretação da palavra de Deus escrita. Tá? Então, meus irmãos, nos Atos dos Apóstolos, no capítulo 8, tá? A gente vê ali o episódio do eunuco da rainha de Candace. Mais uma vez, pega a sua palavra de Deus, agora anota, se você não quer pegar, anota, depois você vê, tá? O episódio do eunuco da rainha de Candace. Ele tinha ido a Jerusalém para adorar o Senhor. E ele voltava para Gaza, tá? Essa Gaza é a mesma faixa de Gaza que hoje está nessa situação lamentável hoje. Nós estamos vendo aí nos noticiários, né? Enfim, o eunuco ia de carruagem, provavelmente ele era um alto oficial da corte da rainha de Candace, tá? Da Etiópia. E ele ia lendo o texto do profeta Isaías, que está no livro do Atos dos Apóstolos, tá? Depois você confere, tá? O texto de Isaías que está no Atos dos Apóstolos, capítulo 8, tá? Nos versículos 32 e 33. O texto que ele ia lendo era de Isaías 53. Pois bem, então o diácono Filipe, ele foi enviado pelo Espírito Santo até esse oficial. Tá? E esse oficial, esse eunuco da rainha de Candace, ele ia lendo aí, ele estava lendo a palavra de Deus, tá? Muito interessado, ele estava com muita curiosidade aí lendo a palavra de Deus. Tá? Aí o diácono Filipe, tá? Faz uma pergunta para ele. Está no versículo 30. Depois você confere lá. A pergunta que ele fez no versículo 30 é: porventura, entendes o que está lendo? Aí ele respondeu: como é que eu posso se não há alguém que me explique? Entende o que está lendo? Como é que eu posso se não há alguém que me explique? Então vejam, meus irmãos, alguém na ingenuidade, e eu até diria na insanidade de dizer que a Bíblia e pronto, só a Bíblia, só o que está escrito, tá? Ele não é nem um pouco católico, não é católico de maneira alguma. A Bíblia, ela é fruto de uma evolução. A Bíblia é fruto de uma experiência de fé. Primeiro, no tempo do Antigo Testamento, Israel, nós vamos ver ainda, sem dúvida, né? Sem pressa, aí mais para frente, devagar, o quanto possível nós vamos ver devagar, vamos ver assim, bem mastigadinho, sem pressa, como foi sendo redigido o Antigo Testamento. Que para ficar pronto o Antigo Testamento precisou de 1000 anos. Tá? 1000
1000 anos para ser redigido, para ficar pronto o Antigo Testamento. 1000 anos. Então, como é que eu posso entender a Bíblia se não há alguém que me explique? O eunuco da rainha de Candace. Aqui está a prova incontestável, meus irmãos. A relação entre Bíblia e igreja. Entre a Bíblia e a igreja. A Bíblia e a tradição da igreja. Primeiro, a Bíblia é obra da igreja. Tá? A Bíblia ela foi escrita por homens da igreja. Entende? A Bíblia não caiu do céu. Ou se você pensa que a Bíblia caiu do céu, tá? De paraquedas, prontinha tudo, capítulos, versículos, aí você está muito enganado. Tá? Está inteiramente enganado, meus irmãos. Tá? Então eu acredito que já deu para a gente pegar aí bastante coisinha, né? E eu vou encerrando esse vídeo aqui, para a gente vai dar sequência no próximo vídeo, né? Sobre esse nosso estudo, que eu creio que será de grande valor, de grande valia para nós, para todos nós. Tá bem, meus irmãos? Então, eu espero, se Deus permitir, assim, na próxima semana, nós estaremos juntos de novo, para estudarmos a Palavra de Deus, para meditarmos a Palavra de Deus. Que Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe a sua família, e até a próxima, se Deus quiser.